O tema da mensagem de hoje é 2 pontos. Ele se fez pecado. Abre sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, vírgula, ele o fez pecado por nós, ponto, vírgula, para que, vírgula, nele, vírgula, fôssemos feitos justiça de Deus. Quero que você leia comigo. Aquele que não conheceu o pecado, vírgula, ele o fez pecado por nós, ponto e vírgula, para que, vírgula, nele, vírgula, fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Ok? Tudo bem? Aquele quem é? Jesus. A Bíblia fala tanto dele, tanto. Ele é o centro da Bíblia. Ele é o autor da Bíblia. Desde o Velho Testamento, tudo aponta para ele. Por isso uma igreja tem que ser cristocêntrica. A verdadeira igreja é cristocêntrica, assim como a palavra é. Aquele, o Senhor Jesus, que não conheceu pecado, não havia dolo nele, diz o profeta Isaías. Não havia pecado, não havia malícia. Jesus era puro, santo, íntegro, reto. Ele que não tinha pecado, ele que não pecou, vírgula, esse ele é Jesus. Outra vez, pela segunda vez, nesse verbo aparece a pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Ele o fez pecado por nós. É essa frase que me impactou a semana passada. Jesus se fez pecado por nós. Conhecia de cor este verso há décadas, porém agora a ficha caiu. Que é isso, gente? Ele que nunca pecou, ele que não conheceu o pecado, agora naquela cruz, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, ele se tornou em pecado. Deus o rejeitou, Deus virou as costas para ele. O profeta dizia que Deus iria julgar nossos pecados nas costas dele, das profundezas do mar. Jesus fez pecado, uma coisa que aconteceu naquela cruz. Jesus se fez pecado por nós, por nossa causa, por mim, por você. Ele se tornou pecado, diz a palavra. Isso é chocante, meus irmãos, isso é chocante demais. O que ele fez? Aí fala, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus assumiu seu pecado, para que você e eu sejamos justificados diante de Deus. Olha a importância da justificação no coração de Jesus. Jesus quer que todos nós sejamos justificados dos nossos pecados perante Deus, porque se não houver isso, seremos julgados, condenados para sempre. É extremamente importante a nossa justificação, a ponto do Senhor se fazer pecado por nós. Ele se tornou nossa justiça. Ele morreu e se tornou pecado, recebeu o castigo, o preço, pagou o preço dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser feitos justos. Lá naquela cruz, uma coisa que ele nos fez foi nos abrigar, nos atrair, nos incluir nele. Ele nos cumpriu com sua justiça. Ele é o justo, ele é o justo com J maiúsculo. Ele, com sua justiça, nos cumpriu, para que o Pai nos veja nele como justos. É por isso que quando um homem que era um pecador é justificado pelo sangue da cruz, é coberto por Jesus Cristo, Deus o vê como alguém que nunca pecou. É algo extraordinário, é algo fantástico. Isso sim é fantástico, meus irmãos. Eu quero que você entenda
essa verdade bíblica. 1 Coríntios 1:30. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, de Deus, em Cristo Jesus, o qual, Cristo Jesus, se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele se tornou nossa justiça. Esta é uma das coisas mais preciosas para o homem, Zé Gato. Muita gente está atrás de muitas coisinhas nas igrejas, mas no coração de Jesus o que importa é que você o receba como sua justiça. Ele morreu naquela cruz com esse propósito, para que você seja justo diante dos olhos de Deus. Isso é maravilhoso. Dá um aleluia. A justificação livrará o homem da ira e da condenação eterna. É por isso que eu dou tanta importância, meu irmão, à obra da cruz. Dou muita importância, porque tudo que eu preciso como ser humano, eu recebo ali. A minha justificação, a regeneração, é ali que opera, Deus opera. Quando você conhece o valor da justificação, meus irmãos, você nunca mais vai desprezar a cruz de Cristo, sabia? Você tem que entender a bênção da justificação. O justificado é uma pessoa extremamente grata ao Senhor da cruz, porque ali todos os seus pecados foram perdoados, justificados diante de Deus. Pela nossa inclusão na morte e ressurreição em Cristo Jesus, ali naquela cruz, Márcia, Jesus derramou seu sangue. É aquele sangue precioso que nos cobriu, Marisa, que nos purifica de todo pecado, que nos justifica dos nossos pecados, que nos faz justos perante Deus. Que precioso é! Cristo se tornou um pecado para que o benefício da justificação nos fosse dada. Hoje eu entendo a necessidade da cruz. Se Jesus não fosse para a cruz e se tornasse o nosso pecado, nós jamais seríamos justificados. Entende a importância da cruz? Para mim é uma alegria. Ele se fez pecado por nós. Ficar arrepiado, meu coração pula de alegria quando eu posso ler e ouvir esta frase. Ele se fez pecado por nós, porque foi por isto, por intermédio disto, que nós fomos justificados. Mas esta verdade tem que ser proclamada em todos os lugares, por todo mundo. O que o homem precisa, Valtinho, não é de mais dinheiro. O homem precisa ser justificado perante Deus. Os crentes precisam ouvir esta mensagem. Ao falar da bendita justificação, há uma moça recentemente ali, ela que viveu uma vida mundana e pecadora, pecaminosa, cheia de uma vida que não agrada a Deus, e a misericórdia de Deus a alcançou e está trazendo para Cristo. Eu estive por cerca de uma hora e meia conversando semana passada, falando, Paulo Roberto, da justificação que nos permite passar o restante da vida neste mundo em paz com Deus, falando do perdão e da obra da cruz que nos justifica, falando dessa verdade bíblica, deste evangelho. Eu via, Zeca, os olhos daquela moça assim, lágrimas, brilhos de alegria, esperança. Glória! Este evangelho é isso que muitas mulheres estão precisando, muitos homens estão necessitados. É disso que o povo precisa, ter uma consciência purificada pelo sangue de Cristo. É poder terminar a vida neste mundo em paz, em consciência limpa. Eu sei que porque sou justificado, eu
quando a gente ainda não conhece esse Evangelho, não conhece a obra da cruz. Deus ama todo mundo, Deus salvou você, vamos para o céu, levanta a mão, papá. Muito fácil, é muito fácil ser crente e querer ir para o céu. Para nós é muito fácil. Por quê? Porque o imensurável e impagável preço do pecado foi pago por Jesus. Fomos graciosamente justificados dos nossos pecados. Eu não precisei, eu fui um pecador, todos nós fomos. Mas hoje a gente pode ter cara limpa, consciência limpa, coração limpo. Por quê? Porque recebemos gratuitamente e graciosamente a justificação. Nas palavras de Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24. Está escrito assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Que versículo maravilhoso! Gratuitamente por sua graça. É um pleonasmo, a graça já é gratuita. Deus está falando que você recebe a justificação de graça por causa da graça da cruz, que emana da cruz. Se fazer o pecado por nós custou tudo para Jesus, ao passo que para nós tudo foi uma graciosa graça gratuita. O cristão é um felizardo, é um abençoado, é um filho agraciado por Deus, cara. É assim que eu me sinto, viu? Porque Jesus se fez pecado por nós. Ao sermos justificados pelo sangue da cruz, olha, a sentença da morte que era contra nós, foi embora. Eu não estou mais debaixo da sentença de morte eterna. Não estou. Porque eu fui justificado. Oh, glória! Eu não vou morrer eternamente. Só fisicamente, ainda bem. Porque Deus ainda é um corpo bom, sem dor no joelho. Eita glória! Aquela sentença que estava sobre nós foi removida de sobre nós e foi encravada na cruz, foi paga na cruz, foi sentenciada sobre o crucificado ali na cruz. Valdir, agora vamos ter um final feliz. Todo mundo gosta, né? Principalmente as mulheres gostam de filme com final feliz, né? Happy end, né? Vocês têm que saber, meus irmãos, que o justificado vai ter um happy end, final feliz. Nossa salvação foi gratuita, sem dor, sem sofrimento, sem necessidade de pagarmos o preço do pecado, que era a morte, que é a morte. Não foi preciso. Jesus pagou, aleluia! Você e eu podemos desfrutar da comunhão com Deus, sermos amigos de Deus, ter paz, ser filhos e em breve ir para o céu. Porque a justificação faz tudo isso. A gente pode viver sem preocupações quanto ao futuro. Como cristão, eu me sinto confortável, agradecido pela vida de paz que eu tenho com Deus. Eu posso cantar que sou feliz em Jesus. Eu posso peregrinar em direção ao céu e quero crer que eu estou chegando lá e cantar pelo caminho, porque fui justificado. Eu não lembro quase dos meus pecados do passado, porque foram jogados nas profundezas do mar, como disse o profeta. O acusador dos irmãos, eu sei quem é esse acusador, o diabo. Ele já me acusou na cara porque eu tinha pecados escondidos. Foi horrível. Mas quando Deus me tratou e me perdoou, e purificou, e justificou,
tentou vir na maior cara dura, mas precisou dar meia volta e nunca mais veio me acusar. É bom, funciona, funciona, funciona. Nós vamos para um túmulo de consciência tranquila. Coisa boa, né, Marcos? Vou morrer hoje. Tchau, minha gente. Fecha os olhos em paz. Não com amargura. Eu já vi gente morrendo nos seus últimos momentos com cara fechada, cara triste, com medo, sabe? Mas nós podemos ter os últimos momentos, Zeca, com um sorriso no rosto. Né? Que gostoso, que gostoso. Né? É muito bom. Bom, eu posso dizer em alto bom som que é bom ser justo aos olhos de Deus. Eu estou dizendo nesta noite, diante de todos, é bom ser justificado. É bom demais. Todas essas bênçãos, tudo isso não foi dado porque alguém se fez pecado por nós. Toda essa boa vida de paz, de segurança que nós temos foi porque Cristo se fez pecado por nós. Essa expressão impactou demais minha vida, Marcial. Ele o fez pecado por nós. Nunca mais vou esquecer isto. Nunca mais. Como se não bastasse Jesus, o Filho de Deus, se fazer um carne, um homem mortal. Ele, além disso, se fez pecado por nós. Às vezes na vida cristã a gente vai ao longo até um certo ponto, senta, se acomoda, espera a morte. Meu irmão, não pode. Cristo não se acomodou. Ele é o Filho de Deus, veio aqui nesse mundo. Ele podia reinar. O diabo até ofereceu todos os reinos e a glória deste mundo. Mas Jesus não parou. Ele se esvaziou da sua glória, se humilhou, tornou-se um servo e foi além, Arthur. Ele se fez pecado por nós. Cara, mano, isso é maravilhoso, é impactante, é tremendo. O glorioso Deus se humilhou e se fez pecado por nós. Ao longo dos anos, Valtinho, quando eu ouvia filmes sobre o sofrimento de Jesus, eu ficava comovido e chorava. Até preguei algumas vezes sobre o sacrifício, a dor, o sofrimento de Jesus na cruz, e eu chorei. Me impactou muito. Porém, nesse dia que mais me impactou foi esse fato. Ele se fez pecado por nós. Isso está aqui, ó, mexendo comigo. O mais santo e puro ser que existe em todo o universo se escolheu se tornar na coisa mais detestável para Deus, que é o pecado. Tenta captar um pouquinho o que Jesus fez. O mais puro se tornou o mais detestável, mais horripilante, porque se fez pecado. Ele que não conheceu o pecado toma para si os nossos pecados, para que você e eu, nós não fôssemos fulminados pela justa e santa ira de Deus por causa dos nossos pecados. Ele não se fez pecado por fazer-se pecado. Quando ele se fez pecado, ele pensou em você, em mim, em nós, para que nós não fôssemos esmagados pela ira de Deus. Você acha que foi pouca coisa? Não foi. Quero que você entenda isso. Ele é maravilhoso. Mesmo sabendo que o pecado é intolerável, é intragável para Deus, Ele não hesitou em se tornar pecado só para que você e eu
continuássemos sendo pecadores. Jesus pensou em você naquela cruz. Você e eu não podemos desprezar Jesus. Quando vamos aos cultos, quando estamos em comunhão, é um mínimo perto daquilo que Ele fez por nós. Ele se tornou pecado. E Ele sabia que ia ser rejeitado, abandonado pelo Pai. E Ele fez isso para que você e eu, nós não sejamos rejeitados e nem abandonados pelo Deus eterno. Está vendo? Está entendendo um pouquinho? Quanta coragem, quanto amor. Quando Ele se fez pecado por nós, Ele tinha um desejo de que você e eu sejamos justos diante de Deus. Não esqueça isso. Viva como um justo. O que Jesus fez por nós naquela cruz não tem preço. Ser feito pecado era a coisa mais horrenda que podia existir. Mas Ele fez pecado para que nós não continuássemos sendo horríveis pecadores aos olhos de Deus, com dores e sofrimento. Ele se fez pecado. Ele se tornou nossa propiciação, como o apóstolo João e o apóstolo Paulo falam. Para quê? Para receber o castigo dos nossos pecados, para morrer em nosso lugar. O profeta Isaías fala que nele não havia beleza, não havia formosura, aparência, não havia. Quando Ele se fez pecado, Ele se tornou um homem de dores, que sabe o que é padecer. Houve um alto preço para Jesus nisso tudo. O que me impacta é que Ele assumiu se tornar a coisa mais horripilante, sabendo que o seu Pai, que o amava, e que Ele amava tanto o Pai, o veria como algo horrível, a ponto de do Pai tirar os olhos dele. Ele chegou a pedir para o Pai afastar dele esse cálice. Ele não hesitou em ser feito o homem mais horrível aos olhos de Deus, para que nós pudéssemos ser feitos a menina dos olhos de Deus. Você não sabe o quanto você é amado por Deus hoje. Você não faz ideia do amor que Deus tem por você hoje. Quero que você medite um pouquinho o que é Ele se fazer pecado por nós nesta noite. Deixa a palavra entrar no seu coração. Essa palavra está muito ligada com a palavra justificação, que é uma das maiores graças que um ser humano pode receber. Não há dinheiro que compre, não há sacrifício que pague a justificação. Somente porque alguém se fez pecado por nós é que podemos receber gratuitamente a justificação dos nossos pecados. Agora eu entendo porque Ele se fez pecado, porque era necessário que você e eu fôssemos justificados perante Deus. Para mim, isto foi o fato mais incrível que ocorreu sobre a face da terra desde a fundação do mundo. Por isso que eu falo que impacta, mexe com a gente. Há um filme, Paulo Roberto, está muito na Netflix ultimamente,
que conta a história de alguns sobreviventes em um acidente aéreo nos Andes. Não sei se alguém assistiu Sobreviventes dos Andes. Vocês assistiram ontem? Eu não assisti, até me contou uma partezinha e aquilo tocou meu coração. Um deles, antes de morrer, falou para os seus amigos: vocês podem comer minha carne para sobreviver. A morte de um era vida para outros. Assim também a morte de Jesus não foi em vão. Ele morreu para que nós possamos viver. Ele se tornou pecado, ele foi contado entre os transgressores, diz o profeta, para que você e eu sejamos contados entre os justos. Tremendo Jesus. Ele fez pecado para que você seja justo. É pouca coisa? Não. É tudo. Ainda não entendo, mas há crentes que não se importam em adorar o Senhor. Eles não conhecem essa verdade contínua. Tamanho amor e sacrifício não deve ser ignorado. Não despreze o sacrifício da cruz, porque um sangue precioso foi derramado, porque um grande amor foi dado, e também porque Ele se fez pecado por você. Ele se fez pecado por nós. Esta é uma das maiores frases que você vai poder ouvir na sua vida. É uma das maiores verdades que um pobre pecador pode conhecer. E para o cristão verdadeiro, é uma das frases mais impactantes da Bíblia. Ele se fez pecado por nós. Isso é Evangelho. Aqui na minha vida eu recebi muitos socorros, ajuda, favores, bênçãos, amor, cuidado, mas nada se compara a isto aqui. Nada. Para mim, o que Jesus fez naquela cruz, ao se tornar pecado por nós, é a maior bênção que eu recebi na minha vida. É o maior amor que eu já conheci na minha vida. O amor da minha esposa é, como disse o Chico Anísio, pistãozinho perto do amor da cruz. E olha que ela me ama, hein? Ela é que fala. Mas esse amor, como você conhece, esse amor da cruz, você fica constrangido. É assim que eu estou pregando hoje. Sem palavras. Sem palavras. A justificação me reconciliou com Deus e trouxe paz e salvação. Agora tenho viva esperança da vida eterna, porque Jesus se fez pecado por mim. Ele me livrou para sempre do inferno. Isso tem valor. Isso vale a pena. Isso impacta a gente. Compreender a obra da cruz me faz ver o terno bondoso, amoroso, gracioso coração de Jesus. Esta mensagem me faz ver como amoroso é Jesus para conosco. Cada dia mais amo o Senhor, não há outro como Ele. Entender que Ele se fez pecado por nós é entender a essência do Evangelho. Há muitos modismos nas igrejas hoje em dia, mas eu creio que o Pai deseja que as igrejas entendam a cruz de Cristo.
Se houver algum pastor me ouvindo agora, eu clamo no nome de Jesus, peço para você, amado irmão, pregue a mensagem da cruz. Entender a mensagem da cruz é entender o plano redentor de Deus, é entender a importância da justificação e regeneração. Conhecer a cruz é conhecer o amoroso coração de Jesus. A mensagem de hoje, Rodinho, revela o coração do Evangelho, que é o coração de Cristo. Jesus se fez pecado por nós. Ele é o Evangelho que salva, viu, Zeca? Amém. Não sai por aí pegando outro Evangelho que não funciona. O nome de Jesus significa que ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. E ele veio ao se fazer pecado por nós. Esse foi o propósito de Jesus ao vir a este mundo. Ele desceu para que você e eu possamos subir. Ele morreu para que você e eu tenhamos vida. Ele se fez pecado para sermos justos. A obra da cruz é perfeita. Ele se fez pecado por nós. Isso é impactante. Isso é valor. Isso é salvação. Amém? Não esqueça disso. Passe a amar e agradecer muito, mas muito, mas muito mais o Senhor Jesus a partir de hoje. Amém? Vamos orar.